Olá, bom dia, muito bom dia. Eu sou Ney e esse é o nosso programa O Executivo. O meu, o seu, o nosso programa O Executivo. Começamos o programa nessa segunda-feira, graças ao Senhor, o nosso bom Deus, essa permissão que Ele nos dá de começar uma segunda-feira de produção de muita bênção. Se prepare para tomar o seu café da manhã, mas junto conosco aqui no programa O Executivo. Temos coisas importantes a trazer para você e a sua participação, é óbvio, é claro, neste programa. Você pode participar. Ligue aqui e fale conosco, 3627-1934, 3627-1934. Também pode participar pelo Zap, mandando a sua mensagem para o programa executivo, 99338-1256, 99338-1256. Estamos agora também fazendo uma live no Facebook, estamos ao vivo no Facebook, facebook.com/jornal O Executivo. Participe conosco, eu estou ligadinho aqui com você também. Fale conosco aqui nessa live. Também nos acompanhe pelo nosso site, jornalexecutivo.com.br. Está lá o nosso canal no YouTube, onde você pode depois também ver os nossos vídeos, matérias, etc. Jornal Executivo, compartilhe, vá lá, dê a sua curtida e depois se inscreva em nosso canal. O programa começa hoje com a sua participação e, claro, com muitas informações para você e um bate-papo nosso aqui e seu aí. Chegamos e começamos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o sol da justiça sobre ti. O Senhor de ti tenha misericórdia e te dê a paz. Bom dia. Já estamos aqui para a apresentação de mais um programa O Executivo, aonde nós trabalhamos diurnamente, buscando as informações importantes para o desenvolvimento econômico e social do município. Você é a nossa parte mais importante do nosso programa, porque você é nossa audiência. É por você, para você e com você que estamos aqui desenhando o retrato da economia local e traçando o perfil de homens e mulheres de negócios dessa cidade para que você aumente a sua oportunidade. E aí fica com a gente eu, Josué Marinho e Ney, para um bate-papo gostoso dessa manhã de segunda-feira. Bom dia. Muito bem, muito bem. Nós vamos fazer o que estamos fazendo todo este mês de setembro, que é cantar aquele hino bonito de Camaçari. Venha conosco, vamos cantar junto, é muito bom amanhecer cantando o hino da nossa cidade. Venha, vamos lá. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida. Sob o sol és a mais soberana, Mata Atlântica, e das praias também, coqueirais nas montanhas e chão. Tua fauna, tua flora, são banhados por ninfas e pãs. Acabou, rapaz. Cortou aí. Vai reiniciar. Deu um probleminha ali. Quando estava a dupla NM. Mas a gente não tem problema nenhum, né? A gente cantasse mesmo? Já viu? Que negócio sério aí. Você quer continuar cantando, José? Depois coloca. E você sabe o que foi importante? É que eu já O que eu vou puxar? batendo papo com algumas crianças, e jovens, adolescentes, e muitos já cantam o refrão do hino de Camaçari. Eu fiz Escutando. uma enquete, né? Aí, não, eu sei, o refrão, uma quantidade boa de jovens e adolescentes. Porque muita gente não conhecia, né? Não conhecia. E isso aí é o trabalho mais importante que a gente pode fazer na comunicação, é difundir o espírito cívico, né? Moral. É exatamente um trabalho que você... É nesse eu trabalho, acho bonito. esse trabalho que você vai buscar resultados, soluções para uma série de problemas que acontecem aí. E aí, no mês de setembro, a gente tem essa missão de cantar todos os dias esse hino para despertar nos nossos garotos, nos jovens, adolescentes, nos senhores e senhoras também, esse sentimento cívico. Olha, aí aqui no desfile, eu vi hinos
que a população ignorava, né? Ignorava, não conhecia. Do pendão da esperança. Tem outro também da pátria que é lindo, rapaz. Agora eu esqueci. É o segundo hino nacional. Lembra dele aí, Josué? É o segundo hino nacional. Eu vi, na verdade, até a banda, as duas bandas, né? Principalmente a banda eu vou pesquisar aqui, porque é lindo esse hino. Ele tocou praticamente todos os hinos nacionais, né? Salve-me, não. Esse eu também estou querendo. Esperança, não é isso que está falando, não. Sei o que está falando. E aí a gente viu as pessoas, uns ficam assim querendo cantar, mas todo mundo achando bonito, porque eles são bonitos. São bonitos. Tem um que fala da maçonaria, são diversos. E esse espírito a gente percebe exatamente no momento cívico como aquele, que a gente percebe que as pessoas deixaram para trás, né? Existe apenas na memória da população dos que ainda alcançaram isso nas crianças. Mas alguns mestres, alguns professores já estão trabalhando isso nas salas de aula, de novo. É uma iniciativa espontânea dos professores. Eu acho que deveria ser uma recomendação ou uma regra da Secretaria de Educação das crianças de manhãzinha, os jovens, adolescentes, cantar os hinos nacionais. O hino da bandeira, né? Que é um hino também muito bonito. O hino nacional. Eu acho que é isso que eu estou querendo saber, José. Eu estou pesquisando aqui. Acho que é o hino da bandeira. Da bandeira. Isso mesmo. Muito bonito. Aí eu digo para você, hino da bandeira. É assim que a gente busca mudanças consistentes na nossa cidade. O nosso hino de Camaçari hoje, talvez o louro vai ficar em débito, não vai passar para a gente, mas amanhã, mas no finalzinho do programa você vai ouvir o nosso hino de Camaçari. Hoje é importante a gente, nesse bate-papo aqui, eu e Ney, a gente falar das transformações, ou seja, das arrumação que estamos dando no programa, para a gente não só mexer mais com sua sensibilidade, mas para que a gente possa envolver você com o projeto, né? O projeto da Câmara de Negócios com o Jornal Executivo, que é abrir os debates sobre setores da sociedade, sobre políticas públicas que envolvem setores da sociedade. No dia 25 do corrente mês, nós estaremos às 16 horas ali na sede da Câmara de Negócios, que fica ali na terceira travessa Tenente Fernando Tui, 163, do ponto certo. É fácil você encontrar um prédio cor de chocolate com duas cores, uma tonalidade mais forte e outra mais fraca. E tem uma placa na frente lá dizendo sim, Câmara de Negócios. Lá tem um auditório chamado que é o Guarânia, aonde estaremos realizando mais uma palestra sobre políticas públicas. Vai ser transmitido ao vivo, automaticamente, no ar, em tempo real, tanto no site nosso, que é www.jornalexecutivo.com.br, como também no Facebook, Jornal Executivo. E você pode acompanhar, inclusive, de casa e mandar suas perguntas, dar, inclusive, as suas sugestões ou ideias que tem em relação a cada setor das políticas públicas de Camaçari. Não tem sido fácil, viu, Ney? A gente chamar a população para um debate como esse, não tem sido fácil, mas a gente está vendo o resultado. Cada dia é um sentimento que cresce. Porque debater políticas públicas é uma necessidade tão grande da sociedade, mas só que não é debatido. Ocupar o espaço desse debate com coisas que pouco importam à população. Né? Por exemplo, quais são as ações do Ministério Público? O Ministério Público tem que fiscalizar toda a funcionalidade do Estado, do aparelho do Estado, tanto municipal, estadual como federal, como também as ações sociais. E a Polícia Civil tem um trabalho de auxílio ao Poder Judiciário de investigação. O Judiciário recebe uma denúncia, manda a Polícia Civil e o Ministério Público investigar a veracidade dos fatos. Acontece que esses órgãos fiscalizadores e esses órgãos repressivos no Brasil, eles não exercem a sua função na sua plenitude. Aí quando você fala, nossa, meu Deus do céu, quanta corrupção e tal, essa corrupção toda vem exatamente da falta de ação do Ministério Público e da Justiça. Você vê que hoje você manter ainda preso na cadeia, a depender da performance
você vê uma série de dificuldades. Por exemplo, marginais, assaltante mesmo, bandido, traficante e tal, para você manter preso é difícil. É difícil. Agora, o cidadão comum, não. O cidadão comum que comete um delito, ele vai pagar a pena dele. Difícil também soltar. Quer dizer, existe ainda esse tratamento. E existe também a forma tranquila dos magistrados funcionar, ou trabalhar, que é, ele faz o que deu, o que não deu, está tudo certo. Então, amontoa nos cartórios, nos fóruns, uma série de processos que são importantes para a ordem social e não acontece. Então, veja que nós temos uma série de coisas para a gente abrir debate. A gente fala assim, mas e a corrupção? Se esses órgãos fiscalizadores não funcionam, as coisas correm frouxo, a impunidade cresce. E também, o que é corrupção? A gente tem que estar pontuando uma a uma, debatendo, discutindo. Aí, essa coisa, como ela é muito agressiva, tomou conta da discussão de todas as políticas públicas. De maneira que a gente vê hoje o Brasil com foco apenas nisso, e as coisas que são importantes, que podem inclusive reverter essa situação, estão sendo debatidas. Então, hoje nós estamos trabalhando, digo hoje, né, tem dias que nós estamos trabalhando para organizar o nosso programa de forma que você, ao assistir, você adquira conhecimentos mais profundos, mais técnicos, mais científicos, em relação a todas essas questões da política pública. Então, hoje, fica com a gente aí nesse bate-papo gostoso. Eu e Ney temos trabalhado diurnamente para construir um programa excelente para você, onde você pode todos os dias pegar uma caneta e um papel, ou então gravar o programa e adquirir informações importantes que com certeza, vai ajudar a população no todo, inclusive os candidatos a vereador, os vereadores, prefeitos, a sociedade por todos os seus segmentos, para a gente conseguir fazer com que o dinheiro da prefeitura consiga atender às necessidades que são coletivas. Mas o hino vai sair? Vai. Bom dia já, aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Rafael Varela, Ed Carlos Veloso, Maria Vieira. Não se preocupe que nós estamos lendo todas as mensagens, inclusive a que vocês estão falando sobre o que vocês estão ouvindo aqui. Obrigado por vocês dar esse feedback aqui para nós, tá bom? Estamos aqui conectados com vocês. Claro. Josué, eu achei o hino que eu queria, não é o da bandeira, é o hino da independência, aquele, ó. Já acusei da pátria, filho. Vem contente, ó gente, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, temor se vir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mas vamos ao hino de Camaçari. Vamos lá. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida, sob o sol essa mais soberana, Mata Atlântica, infinitas praias também, coqueirais nas montanhas e chão, tua fauna, tua flora, são cuidadas por ninfas de Pan. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida, sob o sol és a mais soberana, o teu nome é planta que chora e constrói, tua história dotada de encanto, Foz Abrantes, Monte Negro e a Vila do Espírito Santo. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo
vivos ou não, fraternal comunhão, mistos filhos reais são amigos, parafuso, Monte Gordo, memoráveis distritos antigos, salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida, sob o sol és a mais soberana, um caudal salutar, rico manancial de amor e de paz, livres plena, balneários, veraneio, paraíso de vida serena, salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida, sob o sol és a mais soberana, proclamar o teu nome, ó Camaçari, é mostrada a Bahia a grandeza, a indústria, o turismo, te acresce labor e beleza, salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida, sob o sol és a mais soberana. Já me falaram, né, que o hino de Camaçari é um hino muito grande, mas eu acho que se fosse menor não cantava Camaçari, porque Camaçari é tão rico. Aí ele fala da natureza, fala do seu complexo empresarial, fala da sua cultura, fala da sua história, né? Fala das suas origens, da árvore. Então é um hino que realmente canta a cidade, fala da cidade, é uma poesia sobre a cidade, e por isso ele ficou grande, do tamanho do Camaçari, da grande Camaçari. E a gente, olha, amanhã de novo, acompanha a gente para você, né, já colocar aí na sua cabeça as letras também do hino Camaçari. Mas aí se encontra também na internet, quem quer. Quem quiser também ver a letra do hino, né, cantar o hino, na internet você encontra, inclusive lá no site também do Jornal Executivo. Olha, a nossa querida amiga Mari Vieira disse aqui: a majestosa e soberana sem alegria. Oh, Jesus amado. É verdade. Majestosa, soberana e sem alegria, eu concordo. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar a construção dessa alegria. E essa alegria, ela vai acontecer assim, com trabalho de construção. A gente precisa dividir responsabilidades, cada um fazer a sua parte para que essa cidade seja realmente uma cidade de alegria. Uma árvore, o símbolo da cidade é uma árvore que chora, mas aqui nós temos que ter uma população que vive a sorrir. E isso é feito... Se chorar, que chore de alegria, né? Se chorar, que chore de alegria. Não chore de tristeza. Olha, porque a árvore nossa que chora de alegria, na verdade, né? Não chorar de tristeza. Marinalva está aqui conosco também. Bom dia, meus amores. Um ótimo dia a todos. Bom dia para você também. Nós vamos ao nosso intervalo e já voltamos aqui com todas as notícias. Se prepare também para falar conosco e continuar participando deste programa que é feito somente para você, gente. Você é a pessoa a que nós queremos ficar conectado o tempo todo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui de volta com o nosso programa e nós vamos falar, claro, desse desastre natural que está tocando o mundo, que é o furacão Irma, que está destruindo, né? Destruiu parte de uma ilha mesmo nos Estados Unidos, está ali no estado da Flórida, e com certeza um sofrimento muito grande para os cidadãos americanos, nossos amigos aí dos Estados Unidos que nos acompanham pelo Facebook, que nesse momento o furacão perdeu força, agora está com apenas 2 pontos, mas continua 2 pontos, mas ainda um furacão ainda, não deixa de ser um furacão. E continua ainda assolando a Flórida, continua ainda tocando vidas e vidas. Mas estávamos aqui comentando antes, né, eu e Josué, a agilidade, a destreza do governo americano em
cuidar dos cidadãos naquele momento, né? O governo ligava para a casa das pessoas, que aí eram os deputados, ligavam, e se a pessoa não tivesse condições de sair, você não tem gasolina, nós vamos buscar você na sua casa e vamos tirar você daí. Então, cerca de 6 milhões de pessoas tiveram que sair daquele local para ter a sua vida poupada. Tiveram 3 baixas, né? 3 pessoas morreram, mas um desastre tão grande, né? E você ter 3 mortes significa que teve sucesso a organização para tirar as pessoas desse perigo, né? A logística americana foi eficiente, porque o mundo estava parado, preocupado, todo mundo com a expectativa lá em cima, com medo do estrago que o furacão Irma poderia provocar ali na Flórida e nas cidades em diversas cidades de grande população americana. Passou por outros países também, fazendo, né, devastação, mas o americano recebeu de forma organizada. O prejuízo era inevitável, foi grande o prejuízo, eles estão calculando o prejuízo, mas foram milhares e milhares de casas totalmente destruídas, teve jeito, inclusive árvores, arborização, urbanização de cidades que foram totalmente destruídas, porque não só o vento que arremessou para longe telhados, paredes, mas também árvores, acabando com jardins. Além disso, o vento soprou o mar de forma que o mar subiu para a cidade e inundou uma grande região, de forma que o estrago, as pessoas perderam móveis, etc. 6 milhões, nós estamos falando em 6 milhões de pessoas que tiveram que deslocar das suas cidades para lugares mais seguros, fora da rota do furacão. Olha só que precisão, 5 dias antes, o americano já tinha identificado o furacão, já tinha colocado o seu nome e acompanhou o seu percurso por onde ele passou. E disse o dia, inclusive, e a hora que ia chegar, ia tocar no solo americano. E assim aconteceu. É uma precisão enorme. E a gente viu o trabalho daquelas equipes de militares americanos corajosos que vão no avião para dentro do olho do furacão para medir a sua intensidade, para conhecer o estrago que ele pode fazer na sociedade. Como você vê, que coisa espetacular é a dedicação do homem em defesa da vida. E como o homem coloca a sua vida em risco em prol de outros, né? É impressionante, impressionante. Assistindo aquilo, que coisa de filme, o filme passa, a gente vê, mas a gente assistir na realidade, o fato real, a gente arrepia. E aí a gente diz, olha, então eu estou fazendo pouco ainda, porque tem gente que faz muito mais pelo bem comum, pela coletividade. Daí uma baixa de 3 pessoas que morreram com esse furacão, que podia ser milhares e milhares e milhares de pessoas. A cidade, se não fosse, né, a tecnologia, a eficiência, exatamente, a eficiência da logística do governo americano em orientar o deslocamento dessas pessoas, dizendo agora rua tal e tal, uma coisa super organizada, exatamente, que evitou a morte de milhares de pessoas, não só de americanos, mas um número grande de brasileiros que estão em solo da América. E aí a gente viu muitos deles ainda presos nos seus hotéis e seus lugares, sem poder sair, sem autorização para sair, pelo risco. E outros que tiveram que abandonar. Quer dizer, não evacuou todos. Os que estavam em lugares mais seguros tiveram que se manter em locais seguros, esperando passar a fúria do furacão. E outros que estavam em lugar em que havia uma previsão de cheias, tiveram que deslocar-se. E isso foi em média de 600 mil pessoas que tiveram que deslocar. Nós temos vídeo aí, não temos, Lula? Vamos passar o vídeo aí enquanto o Lula está colocando. Quando não teve a mesma eficiência Cuba, né, na passagem do furacão, que não atacou tão forte Cuba, mas passou por Cuba, pelo Caribe, foram 25 mortos. Né? Se o furacão estivesse chegado com a mesma intensidade que tocou em solo americano, se tocasse destruir o solo de Cuba, ia destruir Cuba. Passou levemente e levou
a morte foram 25 pessoas. 25 né? pessoas. E aí a natureza está tão brava aí, tão brava porque com a desobediência do homem, inclusive com o governo americano, o atual presidente americano, que ao assumir, a primeira coisa que ele fez foi encerrar, né, quebrar o acordo feito com organizações internacionais em relação à preservação, à poluição atmosférica. Ele disse que não, ele quer as empresas dele produzindo e que dane-se a natureza e que jogue todos os dias toneladas de fumaça no ar. A natureza apenas fez, espere, não é assim não. Olha o risco, olha o prejuízo é maior. Olha o tamanho do bicho. O prejuízo que o americano teve em relação a esse fenômeno natural é maior do que não se compara, hiper maior do que o presidente americano quis evitar em custos para a preservação ambiental. E a ciência diz que o efeito, a razão que leva a acontecer o furacão é o aquecimento global, o aquecimento do mar que provoca esse furacão. Então, está caracterizado cientificamente que são efeitos de mau comportamento do homem que tem aumentado. Quer dizer, furacão sempre teve. Agora, com essa fúria e com essa frequência tem sido o desequilíbrio ambiental. Todos aí, presta atenção, hein? Até um copo que você joga em lugares não devidos, você está contribuindo para catástrofes como essas. Mas do outro lado, mais abaixo um pouco, a terra tremeu também. No México teve um tremor, e um tremor forte de 8,2, se não me engano, na escala, e provocou morte de 90 pessoas no México. E olha que o número não encerrou, pode aumentar. Né? Pode aumentar. 8,3 na escala de Richter é um tremor extremo. Que ela conta no máximo, ela já dá o perigo a 5, ela ultrapassou, foi para 8,3. E aí a terra balançou, tremeu e não foi por um segundo não. Foi um tempo longo, sacudindo, aborrecimento total da natureza. É hora de todo mundo parar para prestar atenção do que estamos fazendo com a nossa casa. Olha o nossa casa terra. Rapaz, olha isso. Olha para aí, ó. Olha o tamanho. Olha que desespero. Olha para ali. E ele junta a força centrífuga daquela volta que ele dá com a projeção. Ele rodando, né, no mesmo eixo, e a projeção. Isso faz ele ter muita potência mesmo. Porque vai em velocidade e ainda rodando no seu eixo. E aí e você vê que mais de 200 km vão para dentro, né? Eles vão para poder calcular, para ver a projeção, para onde ele está indo, né? Eles vão acompanhando. A função de risco. Tanto os que vão de avião, né? Como os que vão por terra também para medir a fúria do furacão. É uma missão extremamente perigosa, mas necessária, porque senão perde o controle para tomar medidas preventivas como foram tomadas na Flórida, e graças a Deus que reduziu em mais de 99% o número de mortes, né? Mas a cidade foi destruída. A cidade foi castigada ferozmente pela natureza, foi destruída, foi realmente uma coisa calamitosa, mas a prevenção, olha para Deus como as coisas voam, é uma violência terrível. As árvores, a água já vai invadindo a cidade ali, ó. E acaba mesmo. Ele vem soprando. Não fica nada, José. Não fica nada. Olha que absurdo. Ele vem soprando a água e a água entrando na cidade, inundando a cidade. E aí tem, claro, pessoas que tentam se abrigar dentro das casas, como quem deve estar fazendo imagem aí são amadores, com certeza, pessoas que estão dentro de casa e aí vê o fenômeno, tem seu celularzinho na mão e aí pronto, começa a filmar. Mas é um risco muito grande. É um risco muito grande. Interessante, viu, Ney? Eu compartilhei um vídeo que mandaram para a internet o povo evangélico americano foi à praia. Eu vi esse vídeo. Aquela multidão cantando, né? Cantando e pedindo a Deus misericórdia. Eu vi. E Deus teve misericórdia. Deus ouviu o clamor, que foram o baixíssimo número de vítimas fatais, porque aí era para ser
Nunca Uma cidade americano, mudada, José. nunca o americano sofreu uma agressão tão forte da natureza. E era para ter morte, mas eram muitas mortes. E Deus foi pelos, os irmãos americanos, com 3 ou foram 2 mortes? 3 mortes. E no momento já está contando 30, parece ali, né? Mas aí é porque é vindo da passagem dele pelo México. Que eu cortei da passagem dele pelo México. No caso, né? O total, Incrível. Nos Estados Unidos, já na Flórida, foram só 3 mortes. Memória, né? Na Flórida, só 3 mortes. Olha esse cidadão aí. Louro. Ô, Louro, olha você aí, Louro. Medindo o vento. Você vê aqueles cristãos, aquela população evangélica na praia. Foi emocionante, viu? Louro, pode contar pra gente aqui. É incrível, isso vai ficar aí um momento, porque ele mostra partes do furacão, exatamente, do furacão que passou pelo México, ou pelo México não, por Cuba, desculpa, não foi México, passou por Cuba, pelas ilhas do Caribe, aonde foram 25 mortos, mas na verdade já contabiliza 30 mortos, passando por Cuba, ali pelo Caribe, 30 mortos, e depois ele teve a sua força total lá na cidade de Flórida, nos Estados Unidos. Foi aí onde a cidade mais muita potência. Miami também sofreu, não foi? Miami já está mais em Cuba. Miami já está mais em Cuba. Na verdade, Miami não. Caribe, desculpa, você está certo. Miami, Estados Unidos, Caribe está mais em Cuba. Então, na passagem dele pelo Caribe por Cuba, 30 pessoas. E Miami e Flórida, que é aí Miami, pronto. A inundação no centro de Miami, pronto. Põe essa imagem, Louro. Põe ela parada. A expectativa... Aqui é o centro de Miami. A expectativa de número de mortes maior era aqui, porque esperava-se agressão do furacão aqui, como foi. Quando ele tocou no chão, pau comeu, a coisa aconteceu. Você vê que ele vem alto, ainda passa carro por baixo, na hora que toca no chão, aí o desastre acaba mais arranca asas enormes. Pela raiz todinha, sai puxando e leva. Impressionante, é uma força terrível. E como Flórida ela é cercada pelo mar, ali você tem Miami, pronto, aí acabou, o mar invadiu mesmo e tomou a cidade. Mas, como nós estávamos falando aqui, o povo americano, unidos em oração, e a eficiência, quero destacar mais uma vez, a eficiência do governo, a logística do governo americano em cuidar do seu povo, em cuidar, porque faltou água, José, não tinha água. E nós falamos aqui, inclusive, daquela situação que antes as pessoas foram para o supermercado, compraram água, todo mundo saiu levando água, mesmo assim. Mas deixa eu te falar uma coisa interessante. No momento de escassez, no momento quando está faltando água, se acontece normalmente e você tem água, a pessoa vende água mais cara, não é isso? Não. Lá não tinha água e todos mantiveram o preço de água, de alimento, de tudo. Não aumentaram na escassez. O americano incrível. É de tirar o chapéu. Incrível. É isso que a gente fala. Pra gente, a gente quer o quê? A gente diz, porque lá fora é assim, a gente tem que ser igual a ele. A gente tem que observar costumes e culturas boas para a gente. As pessoas compraram água, o supermercado não aumentou em 1 centavo. Exatamente. Porque se é aqui, aí o preço de água vai ficar preço de ouro. Por causa da demanda, né? As pessoas a procura. Mas não, o respeito às pessoas é muito grande. E você vê o espírito de solidariedade humana incrível das pessoas, incrível. Ninguém ficou de braço cruzado dizendo, isso é com o exército. Não, todos. Aí entra comerciante, faxineiro, dona de casa, todo mundo dá as mãos para diminuir o máximo o número de baixas, de perdas de vidas. Impressionante. É onde a gente... Olha, quando Deus uma tragédia com lição de vida, e moral. Perfeitamente. É uma tragédia que nos... Quando Deus quer, o que é que Deus faz? Não, vou mostrar para vocês, porque vocês se amam, vocês estão esquecendo, aí toca, aí a população reage. Muito bom. Olha, quando a gente fala em governo, porque o governo, a gente cria uma resistência ao governo. Isso fizeram com que a população brasileira criasse essa resistência contra o governo. Governo, imagina só a palavra governo.
e a gente cria uma reação contra o governo, tem que mudar. A gente tem que criar uma reação contra tudo que está ruim no governo e no meio da gente também, em casa, na rua, na escola, no restaurante, tal, dos lugares todos, mas passar a valorizar cada passo que a população, que a humanidade dá. Exatamente. Para a organização social. Porque essa organização, esse crescimento de organização, de respeitabilidade, de valorização à vida, de respeito à natureza, é que evita que em um momento como este, 6 milhões de pessoas fugiram. Podia ser 6 milhões de pessoas mortas. Com certeza. Entendeu? E aí essa unidade é que possibilitou, olha, o deslocamento de 6 milhões de pessoas. Vamos embora, gente. Você tem 3 dias, 2 dias, não é fácil. Falta carro, falta tudo. Se não houver ação colaborativa de todos. Os hotéis que não aceitavam cachorros, aceitaram cachorros, criança, deixou o preço mais barato. Os aviões, inclusive, bom destacar isso, os voos das cidades, teve preço que era preço de banana mesmo, preço jogado lá embaixo só para poder tirar as pessoas daquele lugar. Fazer a remoção das pessoas. Incrível. Então isso aí, mas não. É porque a gente precisa, a gente tem que dar um ponto final nisso, a gente precisar acusar alguém. Cada um da gente tem que trabalhar a nós mesmos. Se cada um disser não importa que os outros pensem não, eu agora vou agir assim. Eu vou trabalhar para criar essa relação social, para que eu vou dar minha contribuição, eu vou parar na faixa de pedestre, possa ser um possa ser um doutor. Não interessa, foi uma vida. Às vezes tem um cachorrinho, tem cachorro educado que fica ali esperando o carro parar para passar. É uma vida, parem. Cachorrinho o quê? Educado? Tem cachorro que porque quando ele sofre aquele processo, às vezes ele não foi nem abandonado, não, às vezes é porque de rua. Eu acho até que o cachorro de rua é mais sabido do que o cachorro que é de um estado, que tem todo aquele então ele aprende, aí ele fica ali, mas a cachorro passa direto. Não, vamos respeitar a vida, porque os animais fazem parte também do nosso ecossistema. Então, se houver esse respeito à vida, a gente passa a valorizar cada momento, a cada situação, e respeitando, apenas respeitar mais as pessoas. Não é xingando Elinaldo e xingando os vereadores que a gente vai resolver tudo, não. Ou jogar uma bomba, né? Ou jogar uma bomba. Tem gente que quer jogar a bomba. Tem gente que chega a ponto de sanidade tão agudo que fala, se eu pegar uma bomba e jogar no Congresso, que resolve o quê? Você jogou a primeira bomba e matou, mas você agravou e muito a situação. Não vou ser insano no ponto, mas é porque é difícil, sabe, você desenvolver o seu espírito e seu senso colaborativo é muito difícil. Você deu resposta a um cidadão? Ibrahim, escute isso, Ibrahim. Josué, um cidadão disse assim, quer jogar uma bomba. Joga uma bomba no Congresso, ou joga uma bomba nesse Brasil, mata todo mundo e acaba com tudo. Josué disse, não, pega uma arma e dá um tiro, se mate e me deixa vivo. Porque se o cara se matar, o cara resolveu a vida dele, mas deixou os outros. Daqui a pouco nós vamos estar com uma presença aqui de Ibrahim Lustosa. Já, abrindo o bocão dele aí, falando dos problemas que na cidade. Será que ele vem de super-homem hoje? Superman? Eu não sei, mas será que Ibrahim está de super-homem? Ele já é um super-homem mesmo. Olha, nós estamos fazendo um trabalho importante, viu, gente? Olha, sonhamos lá. Você viu aí a realidade americana? No México, o terremoto, que foi no México? Foi? No México. Você viu o que aconteceu no México? 90 pessoas já. Mortas, né? Agora, estatística é mais difícil prever um terremoto do que o furacão, mais difícil prever o terremoto. Não, mas a cidade que o último terremoto foi há 100 anos, né? Não tem tanta constância, não tem tanta loucura. E aí veio, e ninguém esperava aquilo, né? Bom, para a gente combater, gente, para a gente conseguir se prevenir, crescer, ter uma sociedade mais organizada, o que a gente tem que estar debatendo quando se fala em política, primeiro é aprender direitinho o que é política. Olha, no dia 25,
nós estaremos lá no auditório da Câmara de Negócios, que é o auditório que é o Guarânia. Compareça. Eu não posso comparecer, então fique ligado ao vivo, acompanhe, manda a sua mensagem. Qual é o endereço do Facebook? Olha, o nosso Facebook é facebook.com/Jornal Executivo. É a nossa fanpage. Você for lá no Facebook procurar Jornal Executivo, você vai ver a nossa fanpage, que nós estamos fazendo uma live, inclusive agora, e você pode participar, vendo nossas mensagens, participando, mandando a sua mensagem, para que a gente possa também ter sugestões. Você pode mandar sugestões lá também. Vai começar às 16 horas, vai ser das 16 às 18 horas. Às 18 horas. Tente comparecer de alguma forma, ou através, né, das páginas sociais ou do nosso site também, que é www.jornalexecutivo.com.br, ou compareça, a sua presença é importante, porque primeiro a gente entender direitinho o que é política, a política empresarial, a política familiar, né, a política pública. Vamos trabalhar isso direitinho, e aí a gente começar a debater. Não é debater só, é debater e estudar um a um, cada ponto desse, né? Nós temos que falar mais sobre a política de habitação, né? Quando a gente fala da política urbana, depois da política de habitação, a política urbana de Camaçari é um problema sério. Inclusive tem muita gente reclamando com o prefeito Reinaldo, para que seja desenvolvida com mais força essa política urbana por causa da mobilidade. A mobilidade urbana, estacionamento. Então, a política urbana, ela tem que ser debate diurnamente com a população e o poder público, para a gente encontrar respostas e saídas para uma série de complicações que nós temos. Olha aí, para deslocar 6 mil pessoas. Mas Camaçari, o Brasil é tropical, o nosso clima não acontece. Você não sabe. Nós temos outras complexidades. Nós temos um polo petroquímico aqui do lado, aqui bem pertinho aqui, ó. Quando ele apita lá, a gente escuta daqui. Quando ele solta aquele fogo alto que você vê às vezes as noites claras com o fogo do polo, não é incêndio não, é porque teve algum problema em alguma planta. E aí tem que pegar aquele gás, aquela química e queimar, né? Porque não pode jogar na atmosfera, porque aí vai dizimar a cidade de Camaçari desdado. Então o que faz? Pega aquele produto que sairia com algum problema, que houve algum erro, algum transtorno qualquer no processo de produção, e joga para aquela chaminé e queima. Certo? Então, mas nós temos aqui também um furacão aqui. Exatamente. Nós temos, a gente não pode deixar de discutir meio ambiente. Nós temos que estar discutindo essa questão. Então, nós temos a questão da habitação. Quantas famílias estão aí morando em condições subhumanas? Quantos conjuntos habitacionais estão aí sem sequer ter uma quitanda do lado para o seu abastecimento? Como é que a gente não vai discutir a habitação? Nós temos que discutir a habitação. Nós temos que discutir a política de transporte. Você acabou de falar uma parafernália política de transporte em Camaçari. Então, uma parafernália, uma desorganização. O governo tenta organizar, já está entrando em conflito, né? As pessoas que buscam se manter da atividade de transporte de massa. É complexo o transporte de massa. Camaçari, você tem mototáxi, você tem ligeirinho, Uber, táxi, claro, e os ônibus, né, os coletivos. E já, claro, uma guerra aí entre eles. E a política de organização do transporte de Camaçari tem que ser tema de debate com a sociedade constante, para organizar, para atender a necessidade da sociedade e atender também os profissionais que vivem nessas atividades. Então a gente não pode ficar discutindo aqui que a Reinaldo é feia, balada total, e fugir do foco das discussões. Quem é o político que não serve? É o que não fizer boas políticas públicas voltadas para atender essas necessidades. Quem fizer mal, deficiente, deve ser julgado como um mau profissional, um mau gestor. Nada de atacar. Eu ouvia no ano passado pessoas inteligentes com formação superior falando, não, Ademar Delgado merece receber 60 chicotadas na praça porque tal. Isso é uma grosseria. Que coisa.
Isso é animalesco, é uma coisa horrível. E a pessoa com um grau de formação científico, né, desprezar as discussões inerentes às questões que são de formação para essa relação social e passar a debater coisas sujas, feias, fomentando o ódio, a discórdia, fazendo mal para si e para outros. Aí nós temos também a política agrária e a produção agrícola em Camaçari. Como é que está? A gente não sabe. Mas nós temos ainda a produção agrícola aqui. E nós fomos em busca disso até. E a gente buscou informações, vamos trazer. Nós temos vilas em Camaçari que a população toda vive da agricultura. Exatamente. E coisa de geração. Que não começou ontem, não, coisa de geração. Foram os avós, os pais e agora outra geração vivendo da agricultura. Que cria, né, os seus filhos nisso e vive só. Quais são as políticas públicas voltadas para cuidar dessas comunidades? Nenhuma. Você vai lá, a gente fez um trabalho de entrevistas, jornalístico, uma matéria em alguns setores agrícolas, e não tem sequer a presença do governo, do Estado municipal, de ninguém. Estão vivendo em situações meramente amadoras. Fomos em outros municípios aonde o governo municipal tem políticas públicas voltadas para o agricultor e o padrão de vida deles lá em cima e o produto que eles consomem, que tem o mesmo sabor dos nossos, o mesmo paladar, mas de forma apresentável, bonita, que o consumidor se atrai, porque lá tem políticas públicas voltadas para a organização da produção agrícola. Portanto, em Camaçari não tem. E aí, senhores vereadores, esse bate-boca na Câmara de Vereadores não resolve nada. Tem que vir para... Se fosse uma cidade só urbana, não tivesse área de mata, se não tivesse área agrícola, né, ou de pesca, você tiraria, mas é uma cidade que tem atividade. Muita atividade agrícola. Inclusive, ainda tem muito mais verde em Camaçari do que a cidade em si. Perfeito. Temos a política pesqueira. Olha, nós estamos organizando o nosso trabalho, o nosso projeto, voltado para, você vai ouvir aqui no nosso programa, discussões voltadas para aquilo que fala da sua vida. E vai ficar muito bom, o povo vai gostar muito e a gente vai ajudar bastante a construção de uma sociedade excelente. Inclusive contribuir com o governo. Com as informações do governo. Se a gente não contribuir com o governo, não vai contribuir com a gente. Não adianta. Governo, não adianta. A gente tem que estar de mão dadas, governo e comunidade. Quer dizer que eu vou votar ou não votar? José, eu ouvi falar que você é candidato a prefeito, você tem que estar eletrônico, nada disso. Não é por aí que você vai construir. Senhores candidatos a prefeito, não semeia discórdia para ganhar um mandato, não. Senhores candidatos a vereadores, não semeia discórdia com a Câmara de Vereadores para você ascender ou tomar a vaga dele, não, porque você está destruindo, não construindo a sociedade. Tem que discutir aquilo que interessa à coletividade. Aí a gente tem a política pesqueira, a política industrial, coisa seríssima. Seríssima. Não porque a gente tem esse complexo empresarial, mas está faltando em Camaçari, e aí se perde a oportunidade de gerar milhares de empregos, uma política voltada para a indústria de transformação, a indústria de pequeno porte. Não tem política nenhuma voltada para isso, só para de grande porte. E é ela que pega o produto da grande e transforma em material, em bem de uso para a população, gerando milhares de empregos. E a gente tem que discutir essas e outras políticas, como a do meio ambiente, do turismo, da cultura, do esporte, da política da saúde pública, olha, a política da educação, da política do desenvolvimento comunitário, grande política a se discutir. E também do desenvolvimento social e da política do desenvolvimento econômico. Olha, vocês vão estar ricos de informações, porque os nossos jornalistas estão trabalhando para o serviço do desenvolvimento social e econômico de Camaçari. Muito bem, são 8h59, nós vamos à previsão do tempo, porque vai entrar aqui no ar, ao vivo, como nosso amigo, seu amigo, Ibrahim Lustosa. Vamos à previsão do tempo.
Nós estamos agora em 23 graus, o sol aqui entre as nuvens, o tempo parcialmente nublado. A máxima para hoje é de 27 graus e a mínima de 21 graus. Atenção, hein? Vamos ver como está aqui a umidade relativa do ar também, para que você entenda como estamos. Olha só, a umidade relativa do ar de 83%, probabilidade de chuva de 0%. O tempo está aí firme com sol, apesar de estar nublado, mas probabilidade de chuva agora pela manhã de 0%. Até as 14 horas deste dia, nós vamos estar assim. Começa com 0% a probabilidade de chuva, mas lá para as 14 horas, 50% a probabilidade de chuva. O tempo continua parcialmente nublado, chegando à sua máxima aqui a meio-dia com 27 graus. Também até a noite, vamos ver como fica a noite também, até as 22 horas. Olha só, vai aí. Probabilidade de chuva vai caindo um pouco, até 0% novamente, às 22 horas, com máxima de 22 graus. Então, o tempo para hoje está assim. Amanhã, o tempo é 26 a máxima, 22 a mínima. E depois de amanhã, também o tempo 22 a máxima, 22 a mínima, um tempo com probabilidade de pancadas de chuva moderada e forte também aqui em Camaçari. Bem, a previsão do dólar com todos esses acontecimentos aí nos Estados Unidos, né, com o furacão e etc., o dólar começou operando em baixa de 0,70%. É uma grande queda, mas também o Bovespa hoje está em queda de 0,56%. Portanto, o dólar hoje para a compra está valendo R$ 13,12 para a compra. E para a venda, R$ 13,12,70 frações. Terminou o programa. Terminou o programa, mas amanhã nós estaremos de volta aqui nesta mesma emissora. O nosso canal é 1.3. Olha, já estamos operando em digital, em HD. Obrigado a sua participação, obrigado às suas mensagens, obrigado aos seus telefonemas, obrigado à força que tem nos dado para a gente continuar com esse projeto de desenvolvimento socioeconômico da nossa amada e querida Camaçari. A gente trabalhar na construção de dias em que possamos sorrir, né? A cobrança é essa. É a cidade que precisa sorrir. Iremos alcançar esse momento com esse trabalho que eu, você e nós todos estamos fazendo. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana. Que Deus abençoe a semana de todos nós. Mas trabalhe, minha gente, porque o trabalho dignifica o homem e enobrece a sociedade. Bom dia! Muito obrigado pela sua audiência e o carinho como você nos recebeu na sua casa nesta manhã. A mensagem que eu deixo para você é o seguinte: continue caminhando, continue avançando, porque a cada passo que você dá para frente, alguma coisa fica para trás. Deixa lá e siga a sua vida. Que Deus, o nosso Pai, na sua Santa Trindade, abençoe você e toda a sua família. Tchau! Bora! Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida. Sob o sol és a mais soberana, Mata Atlântica, lindas praias também, coqueirais nas montanhas e chãs. Tua fauna, tua flora são cuidadas por ninfas de Pan. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida. Sob o sol és a mais soberana, o teu nome é canta que chora e constrói tua história dotada de encanto. Foste Abrantes, Monte Negro e a Vila do Espírito Santo. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida. Sob o sol és a mais soberana, os nativos ouviram
fraternal comunhão, mistos filhos leais, tão amigos, Parafuso, Monte Gordo, memoráveis distritos antigos. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida. Sob o sol és a mais soberana, um caudal salutar, rico manancial de amor e de paz, vives plena, balneário, veraneio, paraíso de vida serena. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida. Sob o sol és a